A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos continuar caminhando na nossa jornada pelo livro de Números. Chegamos no capítulo 20 e eu acredito que Deus tem uma palavra toda especial para você. Hoje nós vamos estudar sobre os perigos no deserto. Eu espero que Deus te use poderosamente na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Eu quero lembrar você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos jovens. Que bênção te ter por aqui. Hoje nós vamos estudar na nossa jornada no livro de Números o capítulo 20. E é claro que vamos entender também sobre o tema, os perigos do deserto. Eu acredito que Deus em Cristo vai te usar poderosamente na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Nossa lição hoje é uma lição muito prática, porém ela vai alertar alguns assuntos assim primordiais para debatermos em sala de aula. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui, tá? Aproveita também e deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a chegar mais longe, compartilhando a palavra de Deus. Deixa aí também o seu comentário, se possível. Coloque de onde você está assistindo esse vídeo. Eu vou ficar muito feliz em ler comentário por comentário. E é claro que eu quero abraçar todos vocês que fazem questão de sempre estar por aqui. Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Chegamos hoje na lição de número 7 da classe dos jovens e de uma maneira muito prática eu quero orientar você. É importante você ler o texto bíblico da lição com os seus alunos, você é servo da palavra. Observe que a sua lição hoje possui 3 objetivos específicos. É muito importante você ter isso em mente para não fugir do assunto da lição ministrada. E observe também que a sua lição possui 3 pontos. O que você pode fazer? Citar o tema para os seus alunos e, logicamente, após citar o tema, cite ponto a ponto a ser ministrado. Você vai ver que vai te ajudar muito. Hoje nós vamos estudar um pouco a respeito da liderança de Moisés, a respeito das situações que acontecem também com o cristão no nosso deserto espiritual. E é claro que vamos entender isso à luz da palavra de Deus. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto. No deserto surgem as críticas. Nós estamos estudando a narrativa de Números, capítulo 20. E nós entendemos muito bem nas lições passadas que a liderança de Moisés passa a ser criticada, passa a ser também perseguida. Perseguida por seus próprios familiares e até mesmo por pessoas que exerciam liderança no meio do povo de Israel. É claro que observando isso, nós também podemos retirar lições que podemos aplicar na vida dos nossos alunos, percebendo até mesmo que na nossa vida cristã, na nossa caminhada rumo à terra prometida ou rumo aos céus, nós também passamos por desafios no deserto. E esses desafios, às vezes, chegam como esse exemplo que vamos tratar agora no primeiro ponto, as críticas. E é interessante que vamos detalhar isso em 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: as críticas quanto à espiritualidade. Inicialmente, você vai perceber que a espiritualidade aqui de Moisés, de Arão, também é questionada. Líderes do povo de Deus são questionados pelo próprio povo de Deus. É bem certo que o povo hebreu é um povo que perseguiu a liderança de Moisés e, ao mesmo tempo, depois da ação de Deus sobre Moisés, passaram a apoiar. Na nossa vida cristã também nós vamos enfrentar desafios e esses desafios irão nos conduzir para os céus. Em Números capítulo 16, versículo 13, você vai perceber que Corá, Datã e Abirão passaram a perseguir Moisés ao ponto de questionar a sua liderança em conduzir o povo. Na igreja cristã, isso também existe. Existem pessoas que
levantam-se contra pastores, levantam-se contra a liderança, questionando a capacidade de conduzir o povo. Está aí um grande perigo. Quando observamos o Novo Testamento também, Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, Lucas 4 a seguir, você vai perceber que no Novo Testamento a liderança de Jesus, a espiritualidade de Jesus também é questionada pelo próprio inimigo das nossas almas. Satanás faz questão de questionar a autoridade de Jesus. E é importante entendermos que os desafios surgem na nossa caminhada. Em todo tempo somos desafiados. O seu aluno, por exemplo, que participa com você da escola bíblica, também enfrenta desafios na escola, na sua roda de convívio, nas redes sociais. E é interessante que isso até mesmo é questionado a partir da espiritualidade que ele exerce. Pelo fato de ser cristão, decidir ser fiel a Cristo, ele passa a ser questionado pelo pensamento dessa era, pelo pensamento desse mundo. E é interessante que nós precisamos ter convicções plenas, fundamentos bíblicos para poder caminhar com Cristo, exercendo a nossa fé em meio ao deserto. E Salmos, capítulo 103, versículo 7, diz o seguinte, que Moisés tinha convicções plenas, e a convicção plena de Moisés a respeito da sua liderança, do seu chamado e do que Deus tinha para realizar através da vida dele, era eficaz. Por quê? Porque ele entendia que Deus era o Deus que havia lhe chamado, que Deus era o Deus que estava com ele, foi o Deus que se apresentou no meio da sarça. Leia esse texto com seus alunos. Vale a pena ler esses versículos. Fazendo isso, avance para o segundo subtópico, onde nós vamos entender sobre esses desafios de críticas no deserto. Esses desafios, por exemplo, que se levantam. E vamos entender isso a partir do seguinte argumento. Nós vamos entender que no deserto também é levantado um questionamento quanto à moralidade. A moralidade de Moisés passa a ser questionada. A moralidade da liderança aqui passa a ser questionada. Deuteronômio 29, versículo 5. Vamos entender sobre isso. A Bíblia fala sobre a fidelidade de Deus através da liderança de Moisés, cuidando do povo hebreu, conduzindo esse povo rumo à terra prometida. É claro que nós estamos entendendo à luz do capítulo 20 de Números. E quando lemos o capítulo 20 de Números, entendemos que o povo hebreu já havia atravessado aquele período de 40 anos no deserto. E quando observamos isso, comparando com o texto de Deuteronômio 29, nós entendemos muito bem que Deus foi fiel. Não deixou faltar, através da liderança de Moisés, alimento, água, vestes. Não deixou, mesmo que essas vestes pudessem ser consumidas com o tempo, Deus não permitiu que aquelas vestes pudessem ser consumidas. A fidelidade de Deus foi fiel com o povo hebreu, através da liderança de Moisés. Mas aqui nós entendemos, nesse segundo subtópico, que o povo hebreu passa a murmurar e questionar também, através de uma ingratidão, a liderança de Moisés, a moral de Moisés para conduzir o povo hebreu. É muito perigoso quando isso acontece. Questionar o homem de Deus, questionar a liderança que Deus estabeleceu, questionar alguém que foi levantado por Deus, como Moisés foi levantado por Deus, para poder conduzir o povo de Deus rumo aos céus, é um perigo. E as Escrituras demonstram exatamente que aqueles que fazem isso também recebem recompensas, mas as recompensas não são recompensas agradáveis. É muito importante você salientar isso em sala de aula para os seus alunos, demonstrando que é importante apoiar a liderança da igreja local, apoiar a liderança que Deus estabeleceu de uma forma espetacular para conduzir o rebanho de Deus rumo aos céus. Fazendo isso,
Avance, vá para o terceiro subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento, entendendo aqui as críticas que surgem no deserto. E agora nós vamos entender a partir de um aspecto esse tipo de crítica que surge no deserto. A crítica quanto à sinceridade. Esse é o nosso terceiro subtópico. Perceba, você entende à luz da palavra que Moisés foi testado pelo povo. Moisés foi perseguido pelo povo. E ao mesmo tempo passou a ser líder desse povo. E agora a sua sinceridade é questionada pelo povo hebreu, à luz das Escrituras, à luz também dessa revelação que estamos entendendo à luz da Palavra de Deus aqui na Escola Bíblica Dominical. Quando lemos o texto de Números, capítulo 20, versículo 14 ao 21, é importante apresentar essa passagem, você percebe que Moisés, ele solicita aos edomitas passagem, mas aqui o que é levantado diante dessa solicitação, a moral e sinceridade de Moisés passa a ser questionada. Os edomitas não acreditaram na palavra de Moisés, duvidaram também da liderança de Moisés, fazendo com que o povo hebreu também duvidasse dessa liderança e dessa sinceridade desse homem de Deus, levantando até mesmo um exército contra os hebreus e também desqualificando a liderança de Moisés. É interessante que quando observamos as Escrituras, observamos a palavra de Deus, Moisés está conduzindo o povo hebreu durante 40 anos. E mesmo assim ele enfrenta esses desafios. Ele enfrenta esses desafios de questionamento. Isso quer dizer que na nossa caminhada cristã, nós sempre vamos ser desafiados. Desafiados por pessoas que duvidam da liderança que Deus estabeleceu através das nossas vidas, desafiados em questões morais, desafiados em questões de sinceridade. Mas, diante de tudo isso, nós devemos aprender com Moisés uma grande lição. Precisamos aprender a permanecer firmes e fiéis ao Senhor. O meu compromisso é com Deus. O seu compromisso como professor da Escola Bíblica Dominical deve ser com Deus. E é importante salientar isso em sala de aula para os seus alunos. Diante disso, apresente o pense e o ponto importante que está aí na sua lição. Faça essa dinâmica em sala de aula e após avance para o ponto de número 2 da sua lição, que vai continuar analisando essa narrativa. O ponto de número 2 vai tratar sobre o seguinte argumento. No deserto, a nossa obediência é testada. É importante salientarmos em sala de aula para os nossos alunos que nós estamos caminhando no deserto. Esse mundo é uma representação desse deserto. E a nossa obediência passa a ser testada. Vamos observar isso analisando as Escrituras a partir de 3 subtópicos. O primeiro vai tratar sobre o seguinte assunto. No deserto, quando a nossa obediência é testada, pode-se perder a paciência. A Bíblia fala que Moisés era humano, como eu e você. E, em algumas vezes, ele perdeu a paciência. Nós precisamos entender isso. A nossa paciência é testada. Na nossa caminhada, na nossa jornada rumo aos céus. A Bíblia diz que Moisés é o homem considerado o mais manso da terra. No entanto, quando foi questionado, pressionado pelo povo hebreu, perdeu a paciência. Pelo fato de guiar esse povo durante 40 anos e mesmo assim sendo questionado, testado todos os dias pelo povo hebreu. E a gente entende, à luz da palavra, que o nosso caminhar pelo deserto traz consigo o perigo da desobediência, o perigo do questionamento, o perigo da dúvida, o perigo também da falta de fé. Precisamos, como cristãos, nos aproximarmos de Cristo, nos aproximarmos do céu, permanecendo fiel, tendo todo o cuidado para não perder a nossa fé e nem nos distanciarmos do Senhor. Fazendo isso, avance para o segundo subtópico, que vai continuar trabalhando sobre esse perigo que apresenta ou o cuidado que precisamos ter com a obediência, a partir do seguinte argumento. No deserto, nós podemos também perder o equilíbrio.
À luz da palavra de Deus, nós entendemos aqui, analisando o texto, também a vida de Moisés, que ele, como servo de Deus, também perdeu o equilíbrio no deserto. O cristão em si também pode perder o equilíbrio, mas precisa em todo tempo tomar cuidados para que isso não aconteça. Números capítulo 20, versículo 11. Moisés, em desobediência à palavra do Senhor, se desequilibrou, perdeu o equilíbrio e acabou ferindo a rocha por falta de paciência, por falta também de fé no Senhor. Por causa do desequilíbrio, Deus tinha orientado a Moisés somente falar com a rocha. Porém, Moisés, infelizmente, feriu a rocha, desobedecendo o Senhor. Os filhos de Deus, os servos de Deus, estão sujeitos também a situações que movem com as nossas emoções, a testes que nos levam ou para perto de Deus ou nos distanciam de Deus. A gente precisa em todo o tempo tomar cuidado para não perdermos a paciência e nem andarmos desequilibrados. É certo que a liderança exige isso, a liderança trabalha isso. E diante do Senhor precisamos ser fiéis a Deus, como a palavra nos orienta. A Bíblia também diz aqui que Moisés perdeu o seu equilíbrio, perdeu a sua paciência com o povo hebreu. Sabendo disso, avance para o terceiro subtópico do ponto de número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento: pode-se perder a promessa. Infelizmente, por falta de paciência e por falta de equilíbrio, Moisés não pôde entrar na terra prometida. A Bíblia diz que ele somente contemplou. Mas a citação do Novo Testamento, mais tarde, que ele entra nessa terra junto com Elias e o próprio Jesus Cristo na transfiguração do Senhor no Novo Testamento. Mas isso é assunto para outra época. Agora nós entendemos que por causa dessa falta de paciência e desse equilíbrio, Moisés não entra na terra prometida e acaba perdendo por esse momento a promessa que Deus fez a ele. Levítico capítulo 26, versículo 13 a seguir. Nós entendemos à luz da palavra que Deus é um Deus de promessa. Aquilo que Ele fala, Ele garante. Aquilo que Ele fala e promete, Ele cumpre. Mas existem algumas promessas que são condicionais. O que isso quer dizer? Para que elas aconteçam, para que elas possam se realizar, existe uma condição. Existe uma via de troca, uma via de mão dupla. Eu preciso permanecer fiel. Moisés precisava permanecer fiel para que Deus cumprisse todas as promessas. Nesse momento, nós entendemos à luz da palavra que existem promessas também que são de salvação, por exemplo, que são incondicionais. São a promessa que Deus fez para todos, sem merecermos. Mas existem promessas que exercem e necessitam dessa condição. São promessas que necessitam, por exemplo, que o homem permaneça fiel com Deus para que a mesma possa ser cumprida, para que a mesma possa ser realizada. E aqui nós encontramos uma passagem como essa. Moisés desobedece e perde a promessa. Moisés desobedece e perde a bênção. Ensine os seus alunos sobre isso, a serem obedientes para não perder as bênçãos de Deus sobre a vida de cada um deles. Fazendo isso, apresente o pense e o ponto importante desse ponto de número 2 da sua lição. E após, avance para o ponto número 3, que vai tratar sobre o seguinte argumento: no deserto chega a solidão. Nós entendemos à luz da palavra que no deserto, Moisés, no final da sua vida, ficou sozinho. Miriam, ela falece no deserto. Arão também morre no deserto. E a única pessoa que fica da sua família em si é o próprio Moisés. Ele se sente solitário no deserto. A solidão chega. Aqui você vai descrever em sala de aula que na caminhada cristã há momentos em que você vai estar junto
com os seus irmãos, firme, compartilhando momentos de alegria, festejando com o Senhor e ao mesmo tempo compartilhando momentos de tristezas. Mas no deserto, nós também precisamos entender que a nossa caminhada é uma caminhada exclusiva, é minha, é sua, é pessoal. E nesse deserto nós vamos ser testados, e agora Moisés passa a ser testado através da solidão no deserto. Vamos entender isso em 3 subtópicos. Eu espero que Deus fale com você. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: a morte de Miriam. À luz da palavra, nós entendemos que Miriam ela é responsável em Deus cumprir a promessa sobre a vida de Moisés. Ela, por exemplo, que está lá, de acordo com as Escrituras, próximo de Moisés, quando ele ainda era criança, que foi deixado em um cesto betumado no rio Nilo. E é interessante que nós entendemos que ela está lá exatamente para ajudar a criar Moisés, para ajudar Deus a cumprir a promessa sobre a vida de Moisés. Miriam é aquela luz das Escrituras que celebra ao Senhor, louvando a Deus pela travessia no Mar Vermelho. Miriam é aquela mulher que tem promessas de Deus, mas ao mesmo tempo é uma mulher de carne e osso como eu e você. Também falha, também tem as suas dúvidas. Porém, no deserto, o Senhor recolhe Miriam. E isso causa uma grande tristeza no coração de Moisés. E a própria Miriam era um exemplo de mulher de Deus, apesar das suas dificuldades. Após sua morte, eu até entendo Moisés de ter esse carinho por ela, porque foi Miriam, a sua irmã, que ajudou a criá-lo, sua irmã mais velha. E é interessante entendermos isso, que ela exercia praticamente um papel muito parecido de uma mãe. E observando isso, nós entendemos que na nossa vida cristã, nós vamos ter acertos, também vamos ter erros, também vamos ter perdas. Porém, nós temos que entender que em todo tempo Jesus está conosco, Deus está conosco, nos ajudando a caminhar. Vamos para o segundo subtópico, vamos entender um pouco mais a respeito dessa solidão no deserto que Moisés enfrenta. A morte de Arão. Arão era o irmão mais velho de Moisés. Arão foi chamado pelo Senhor para ser porta-voz de Moisés. Arão também enfrentou desafios com Moisés. Arão também teve os seus questionamentos, também teve as suas dúvidas, mas ao mesmo tempo teve o seu ministério confirmado por Deus. Foi chamado pelo Senhor, a sua casa, a sua descendência, para ser aquele cuidador das coisas de Deus. O pai dos levitas, por exemplo, em cuidar do sacerdócio. Era a casa de Arão que era responsável em cuidar do tabernáculo. Arão foi chamado pelo Senhor através do ministério de Moisés, mas a velhice chega, a idade vem, e Arão é levado pelo Senhor. Imagina o coração de Moisés, perder a sua irmã, perder o seu irmão. Existem situações na vida que nós também precisamos compreender isso. Há momentos de abraçar, há momento também de deixar-se de abraçar. Moisés perde os seus familiares, os seus entes queridos, mas não perde a sua confiança em Deus. Você precisa explicar isso para os seus alunos. Iremos enfrentar desafios, mas em todo tempo precisamos continuar firmes, confiando no Senhor. E o último subtópico, o subtópico de número 3, diz que Moisés era um líder de poucos amigos. Um líder que enfrentava os desafios sozinhos. Nós não encontramos na Bíblia grandes amigos de Moisés, mas nós encontramos uma pessoa que passa a ser fiel a Deus e fiel a Moisés, Josué. E é interessante que à luz das Escrituras, após isso, Moisés passa a se apegar com Josué, treinar Josué por orientação de Deus. E após a sua morte, após o Senhor recolher para si, Josué passa a ser a liderança principal do povo hebreu.
Após isso, apresente ou pense o ponto importante da sua lição. Gente, eu espero que Deus em Cristo fale poderosamente com você, use você na Escola Bíblica Dominical. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. E eu quero mandar um abraço todo especial para o povo bonito da Lagoa das Flores, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que estamos pastoreando no momento. Que Deus abençoe você, gente. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Um grande abraço. Um abraço para você de todas as partes do Brasil e do mundo. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.